Bom dia. Esperar o pessoal entrar e a gente já começa. Deixa eu ver se tá funcionando normal, tá? Tá tudo direitinho. Vamos ver o pessoal entrando, aí a gente já começa. Então, os recados de sempre. Não esqueçam de compartilhar a aula. Mais uma semana, e na semana que vem eu escolho quem vai ser o ganhador do fone de ouvido desse mês. Tem uma pessoa daqui indo pro Brasil, se for do Brasil a pessoa já até leva e é mais rápido, que o trabalho dos Correios é muito complicado mandando as coisas aqui dos Estados Unidos. Se é o seu primeiro dia assistindo a aula, não esquece de me falar da onde você está assistindo. Outro recadinho, se você é de Atlanta, deixa um recado aqui, porque a gente está fazendo o grupo do WhatsApp pro seminário dia 2 de novembro, daqui a 2 semanas. Deixa eu ver se tem mais algum recado, eu acho que só. Qual grupo, Cá, do seminário de Atlanta? Me fala direitinho qual. Quem for para o seminário de Atlanta, hoje mesmo, acabando a aula, me manda uma mensagem direta com seu número de telefone, porque aí eu já acrescento você no grupo, tá bom? Eu acho que é só de recado hoje, vamos começar. Eu decidi refazer a aula 1, porque tem muita gente nova no grupo, e quando eu comecei as aulas, eu comecei da minha página pessoal, desculpa. Eu comecei da minha página pessoal. Aí, depois de 5 aulas, como teve muita gente assistindo, muita gente compartilhando, eu decidi sair da minha página pessoal e fazer essa página aqui. Só que o que acontece? Muita gente não consegue assistir da aula 1, da introdução à aula 4, que são 5 aulas no total da primeira semana. As pessoas não conseguem ver a aula, porque tá na minha página pessoal, mas não está privado, então não sei porquê, mas as pessoas não têm acesso. Então eu vou regravar da aula 1 a 5, aí eu ponho no YouTube, e aí assim, quem começar a assistir agora, vai direto no YouTube e tem da aula 1 a 5, tudo direitinho, tá bom? Porque assim fica mais fácil, toda vez eu tenho que mandar o link pro pessoal que é novo, e eu não acho, também fica longe, tem que ir até lá o final da página para achar o link das aulas 1 a 5, então assim fica mais fácil. Quem já viu, lógico, isso aqui é um reforço. E quem não viu, seja bem-vindo à primeira aula. E a gente vai começar com a coisa mais básica de todos quando você está aprendendo um idioma, qualquer idioma. Quando você está aprendendo um idioma, a primeira coisa que você precisa aprender não são palavras soltas, não é nada, são os pronomes. E o que são os pronomes? Os pronomes são as pessoas. Então, é eu, você, nós, eles, essas pessoas que fazem as frases. Então, no inglês é a primeira coisa, como em qualquer idioma, é a primeira coisa que você aprende, tá? Então, vamos lá? Vamos colocar a listinha das pessoas aqui e vocês copiem aí. Se for só uma revisão e quiser só ouvir a aula, também fica à vontade. Então, ó. I, you, he, she, it. They, we. Então, ó, esses são os pronomes em inglês. Eu, você, ele, ela. It vai ser ele ou ela para as coisas ou objetos, ou para as frases sem pronome, depois a gente vê direitinho. Eles, they, e o we, nós. Ok? I, you, he, she, it, they, we. Então, quando eu falo it, vai ser o ele ou ela para coisas ou animais, é meio confuso isso. Porque, na verdade, como o inglês não é um idioma que você conjuga o verbo, você conjuga às vezes, mas não é regra. Não é que nem o português. Por exemplo, o português, como que eu conjugo o verbo? Eu estudo, você estuda, eles estudam, nós estudamos. Então, conjugação em todos os pronomes é diferente. O inglês não é assim. No inglês, o mesmo verbo vai ser para vários pronomes. E às vezes vai mudar uma coisinha ou outra para o he, she ou it, mas só no presente. Se for no futuro, não vai mudar. Se for no passado, vai mudar igual para todos. Então, como é igual para a maioria dos casos no inglês, você não tem como adivinhar a pessoa da frase. Então, por exemplo, se eu falo em português, se eu falo, por exemplo, em português, estudamos juntos, mesmo que eu não fale a palavra nós, você vai entender que eu quis dizer nós estudamos juntos?
Vai. Por quê? Porque o verbo está conjugado. Então, você não precisa falar nós estudamos juntos. Se eu quero falar trabalhei muito. Quem trabalhei muito? Quem seria nessa frase? Trabalhei muito seria eu. Eu não preciso falar eu trabalhei muito, eu posso falar só trabalhei muito, né? Se eu quero falar trabalharam até tarde. Quem trabalharam até tarde? Pode ser eles ou elas, mas eu não preciso falar eles e nem elas, eu já vou saber que é por causa da conjugação do verbo. Então, no inglês, eu não tenho isso. No inglês eu tenho que conjugar, porque se eu falar, por exemplo, study together. Quem study together? Eu não sei, pode ser eu estudo junto, nós estudamos juntos, eles estudam junto. Não tem como saber, porque eu não vou conjugar o verbo. Então, por haver essa situação em inglês, quando você tiver uma frase que não tem pessoa, o que é uma frase que não tem pessoa? Por exemplo, está chovendo. Quem está chovendo? Ninguém. Eu não chovo, não tem nenhuma pessoa chovendo. Então, quando eu falo, tipo, essa frase, está chovendo, eu vou usar o it, tá? Porque o it vai ser essa não pessoa na frase e no inglês não existe frase sem pessoa. Não existe. Se tiver uma frase sem pessoa, eu tenho que pôr o it, ok? Então, tá. Então, o I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it vai ser ele ou ela, ou quando a frase não tem pessoa, they, eles ou elas, feminino ou masculino, não vai ter diferença aqui no eles ou elas, vai ser they, e o we para nós, tá? Às vezes eu falo animais ou objetos pro it, e aí a pessoa mora aqui nos Estados Unidos e vê que o pessoal chama cachorro de ele ou ela, he ou she. O que acontece? Tá certo ou tá errado? A pessoa, quando considera o bichinho parte da família, acaba usando he ou she. Então, não usa o it. Então, está certo também. Mas a regra geral para animal seria o it. Se você for ver um cachorro na rua e fala assim, tá machucado. Por exemplo, ele tá machucado, o cachorro. Você pode falar, it is hurt, pro animal. Agora, se for o seu bichinho de casa, você pode falar, se for um macho, por exemplo, he is hurt. Ou se for uma fêmea, she is hurt. Então, isso vai depender da situação. A regra geral é que o animal você vai usar it, tá? Mas tem essas exceções. Aí o pessoal vê os americanos aqui chamando o bichinho de he ou she e fala, nossa, mas eu acho que eu aprendi que bichinho era com it. Então, você aprendeu certo, tá bom? Então, vamos ver algumas diferenças que eu vou ter aqui nesses pronomes, tá? Então, a gente sempre começa aprendendo um idioma no presente, tá? Depois a gente vê passado, depois a gente vê futuro, mas essa é a linha normal de raciocínio quando você vai aprender um idioma novo. No presente, deixa eu até colocar aqui para vocês não se confundirem, que essa semana a gente vai estar regravando as primeiras aulas, então a gente vai ver um pouquinho do básico, bem o básico, e é bom sempre revisar, é sempre bom relembrar o básico. Então, ó, no presente é que acontece agora. O I, you, he, o I, you, we, they não muda. Mas toda vez que eu tiver he, she ou it, eu vou acrescentar um S no verbo. Eu falei isso até semana passada, que alguém na aula acabou perguntando. Então, toda vez que eu tiver he, she ou it, eu acrescento um S no verbo, tá? Vou dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, he works. She studies. It rains. Então, ó, he works, ele trabalha. She studies, ela estuda. It rains, chove. Ok? Como tá, pessoal, até agora? Fácil? Difícil? Me comentem aqui. Tá tudo fácil? Tá beleza? Dá um joinha, um negativo. Me fala como tá.
Como que vocês estão aí? Pra gente passar pra frente, não? Beleza? Então, ótimo. Ok, ótimo, então. Vamos passar pra frente. Se eu quero fazer a negativa no presente, se eu quero fazer a negativa... Deixa eu colocar aqui presente, a negativa... Eu vou utilizar o don't para algumas. Eu vou colocar aqui I, you, we e they. Eu vou usar don't. Então, eu não vou usar o not sozinho. Eu não vou falar, não vou usar not. Por exemplo, eu não falo I not study. Ou he not alguma coisa. O not só vai ser usado com um auxiliar. Então, eu posso falar do not, does not, is not, are not. Mas eu não posso falar o not sozinho, tá bom? Se você for falar o não sozinho numa frase em inglês, ele vai ser só no, N-O, no, ok? Mas se você for falar o não numa frase assim, conjugando o verbo tudo, ou você vai ter o do, ou o does, ou is, ou are, alguma coisa junto com o not. Ele não é sozinho nunca, tá bom? Imagina, Lopes, fica à vontade e assiste aqui com a gente, mesmo assim. E eu tô até fazendo a revisão, então... Júnior, várias pessoas me falaram isso, que estão fazendo revisão lá do começo. Sempre falo para os meus alunos, revisar e voltar para o básico é sempre um alicerce ótimo. Você está reforçando seu alicerce. É muito bom reforçar, mesmo quem está em livro avançado, eu falo lá na escola, volta, revisa o livro 1, vê as palavras de novo, porque o básico nunca fica velho, né? Então, ó, I, you, we, they, don't. Ou você pode falar I, you, we, they, do not. Tanto faz, ok? Os dois estão corretos. E o he, she ou it, eu vou usar doesn't. O he, she ou it, eu vou usar doesn't, ok? Muito bom. Então, vamos dar um exemplo com essas frases aqui pra gente ver. Por exemplo, eu não... deixa eu ver. Eu não vou ao banco. I don't go to the bank. I don't go to the bank. Eu não vou ao banco. Agora, com ele ou ela, por exemplo, ele não trabalha hoje. Então, he doesn't work today. He doesn't work today. Ele não trabalha hoje. He doesn't work today. Muito bom. Agora, vamos fazer as frases no presente, mais a interrogativa. Por favor, alguém copia aqui as frases nos comentários, que tem gente que é um pouquinho mais devagar. Legal, Sandra. Você acaba fazendo 2 vezes a aula, ótimo, melhor ainda. Quanto mais vezes você ouve, mais você memoriza. Agora, o presente, a interrogativa. Presente a interrogativa. Então, vamos lá. Eu vou perguntar com o do, se for I, you, we ou they. E eu vou perguntar com o does, se for he, she e it. Então, ó, perguntar com o do e com o does. Ok? Muito bom.
Ok, vamos fazer um exemplo rapidinho com esse aqui. Ah, legal, Lopes, ótimo. E aqui a aula todo dia ainda, você vai revisar rapidinho. Então, deixa eu fazer uma pergunta com eles. Por exemplo, eles... deixa eu ver. Eles querem trabalhar? Como fica? Do they want to work? Do they want to work? Eles querem trabalhar? Do they want to work? Agora eu só quero falar. Ela estuda hoje? Does she study today? Ela estuda hoje? Does she study today? Muito bom. Ok. Ótimo. Ficou alguma pergunta? Muito bom. Obrigada, pessoal, que copia aqui, para ajudar os que são um pouquinho mais lentos para copiar. Assim, todo mundo copia, né? Todo mundo tem tempo de copiar, não preciso ficar segurando muito tempo o quadro. Obrigada, pessoal. Então, é isso, pessoal. A primeira revisão a gente viu os pronomes, a gente viu no presente como faz as frases, se eu acrescento S ou não, se eu pergunto com do ou com does, como faz, ok? Ficou alguma dúvida? É bom revisar sempre o básico. Se você sempre tem o básico muito bem explicado na sua cabeça, você não tem dúvida lá na frente. O alicerce tem que ser sempre muito bem estruturado para você falar qualquer idioma. Antes de terminar, os recadinhos de sempre. Até semana que vem eu vou escolher o ganhador desse mês que mais compartilhou a aula. Tem gente nova que está compartilhando bastante, então obrigada, pessoal. O seminário de Atlanta daqui a 2 semanas, então não esqueçam de me mandar o seu número de telefone para eu ver quantas pessoas já tem, para a gente ver se o local cabe todo mundo. E por último, deixa eu ver se tem mais alguma. Sim, Sandra, rapidinho, né? Por último, o último recado, eu estou em fase de teste, como fazer aula em grupo, porque eu dou aula privada também por FaceTime e Skype. Mas eu entendo que para o pessoal do Brasil, eles não têm como pagar aula privada aqui nos Estados Unidos. E eu, como moro nos Estados Unidos, não tenho como cobrar em real, porque para mim não vale a pena. Mas eu estou tentando desenvolver uma maneira que eu possa dar aula para o pessoal no Brasil, que eu possa ajudar esse pessoal também que está no Brasil. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma fase de teste de uma aula em grupo, em que as pessoas não precisem me responder na hora, como a minha aula privada. A minha aula privada é dinâmica, eu falo e a pessoa já responde, e é muita conversação durante a aula. Então, como eu não tenho como fazer isso com um grupo muito grande de pessoas, eu tô vendo uma maneira de ter aula todos os dias, aulas de 1 hora, aula normal, com o meu livro, com o método da escola, e eu quero ver se funciona. Eu tô testando com umas pessoas que já são meus alunos, só para ver como vai, e se eu ver que funciona, eu vou divulgar aqui no grupo. Essa oportunidade vai ser só um horário para o pessoal que é do Brasil, provavelmente seja à noite para todo mundo conseguir fazer. Provavelmente lá pelas 8h30 da noite, que é um horário que a maioria das pessoas no Brasil já estão em casa, porque aí eu consigo agregar essas pessoas do Brasil que querem fazer aula também, tá? E daí eu posso cobrar um preço mais barato, porque eu entendo que o dólar é $1 são R$4. Então, é caro. Se eu cobrar o preço daqui dos Estados Unidos, as pessoas do Brasil realmente não tem como pagar, sai muito caro. E eu não tenho como cobrar o valor do Brasil para uma aula privada, porque para mim não vale muito a pena. Mas eu gostaria de dar aula para quem está no Brasil. Então, o que eu vou fazer? Fazer um grupo, porque assim várias pessoas juntas vão poder fazer a aula e eu vou poder receber como se eu estivesse dando aula aqui nos Estados Unidos. Então, se alguém tiver interesse, eu estou testando. E assim que eu ver, se não funcionar, aí eu não vou pra frente com isso aí. Porque eu não gosto de fazer nada que eu vejo que não funciona, mesmo que seja para ganhar dinheiro, eu acho que não tem necessidade. Mas se eu ver que funciona e tá funcionando até agora, eu vou fazer mais uma semana de teste, eu vou fazer para os brasileiros. Aí a aula vai ser à noite, 8h30 da noite.
porque aí todo mundo vai poder fazer, um horário que o pessoal já tá em casa, e de segunda a sexta, intensivo, tá bom? Mas estou terminando os testes e também tenho que ver como que eu vou mandar o livro e tudo, assim eu vou poder ter meus alunos aí no Brasil, e vai ser maravilhoso, quero muito poder fazer isso, tá bom? Então um beijo para todo mundo, até amanhã, amanhã a gente continua com a revisão da aula 2, tá bom? Ótimo dia para vocês, pessoal!